Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade. Nós trazemos o estudo e a mensagem da espiritualidade. Hoje, trago a minha manifestação inicial com a seguinte passagem. Pedir perdão não é se humilhar nem se rebaixar, é simplesmente crescer. Professor Olimar, para sua manifestação inicial. Saúdo aos meus queridos irmãos, às minhas queridas irmãs, dizendo da nossa satisfação em estarmos novamente aqui em companhia dos queridos irmãos, tentando fazer algo de útil, trazendo o nosso óbolo, a nossa pequena contribuição, 2 moedinhas de 10 centavos cada um, deposita a nossa querida irmã no gasofilácio, né? E Jesus diz aos seus apóstolos, mais depositou ela do que qualquer um. O que nós estamos tentando fazer, meus irmãos, outros fazem milhões de vezes muito melhor do que nós. Mas nós estamos fazendo. Nós não estamos acomodados na zona de conforto, não. Estamos trabalhando, tentando fazer. Fazer bem, fazer direito. A mensagem é: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Simeão Bordeaux, 1862. Bom dia. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Vamos trabalhar sobre o perdão. E eu pergunto ao professor Olimar, como aprender a perdoar segundo o Espiritismo, meu irmão? Meus irmãos, não é difícil. Não é difícil. Mas também não é tão simples assim. O fato é de que a grande barreira que existe em nós é o orgulho. Então o Espiritismo vai exatamente nos encaminhar para nós destruirmos o orgulho, o egoísmo, 2 grandes males geradores de todos os demais, como a vaidade, o ódio, o rancor, o desejo de vingança, enfim. Então, a doutrina espírita nos apresenta argumentos racionais, lógicos, amplos, e ainda nos apresenta as consequências de determinadas ações, as consequências de nossas ações após a morte do corpo físico, aonde nós continuamos existindo e, naturalmente, colhendo aquilo que plantamos. Então, aprender a perdoar segundo o Espiritismo me parece que é preciso incluir na discussão essa continuidade da vida após a morte. Acho que o Espiritismo nos traz essa contribuição muito importante, né? Ou seja, é nós enxergando os inimigos desencarnados. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, nesse capítulo, no item de número 5, nós vamos ter a abordagem desta temática, os inimigos desencarnados. E ali está dito, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente. Olha o nível de perdão, né? A indulgência é um perdão específico, muito amplo, né? Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos.
Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Pois que este, vejam bem, atentem bem para isso, o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Então cabia ao Espiritismo, e este é o dado relevante, que eu acho que responde à pergunta que o irmão Marcos nos faz, cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então o Espiritismo nos apresenta uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Bom, nós temos a figura do perdão estritamente ligada à misericórdia, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, ou seja, aquele que perdoa será perdoado. Meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é, durante todo o correr do seu texto, em todos os seus capítulos, um manifesto contra o orgulho e o egoísmo. Principalmente nas bem-aventuranças, quando são tratadas as bem-aventuranças. Aquela pessoa que não perdoa, ela carrega rancor. Aquela pessoa que não consegue perdoar, ela carrega rancor dentro do seu coração. Sem falar daquela pessoa que carrega o ódio, que já é um outro estágio, porque ela, além de não perdoar, ela ainda quer se vingar. Como diz o professor Olimar, isso pode passar de existência a existência, e é o que nós vimos aqui na Casa Espírita, onde trabalhamos constantemente. Espíritos que estão 200, 300, 400, 500 anos querendo se vingar. Tomados por um círculo de ódio e rancor, e vivendo dentro daquela fogueira de orgulho, querendo se vingar de um acontecimento que passou há muito tempo atrás, porque não conseguem perdoar. Então, meus irmãos, a pessoa que não consegue perdoar, a pessoa que carrega rancor e ódio, ela não pode ser uma alma elevada. É muito difícil, porque uma alma elevada, ela é misericordiosa. Ela pratica o esquecimento e o perdão das ofensas. Ela é uma alma leve, porque ela sabe que ela tem defeitos. Ela sabe que nós vivemos em um mundo imperfeito, onde a nossa humanidade ainda busca, né, reparar faltas graves. Então, ela, sabendo disso, ela releva, ela perdoa, porque ela também, como alma elevada, ou da constância de se elevar, sabe que todos nós erramos, todos nós praticamos faltas, e ela não se prende a esses acontecimentos comezinhos, essas coisas pequenas do dia a dia. Então perdoa, releva, porque não tem dentro de si o orgulho.
que é uma das faltas mais graves, né? É uma das características, piores características que o ser humano pode ter, o orgulho. Aí daquele que diz, nunca perdoarei, esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Encerramos por aqui essa primeira parte do nosso programa de hoje. Continuaremos trabalhando sobre o perdão depois do intervalo comercial. Comunicando espiritualidade. Comunicando espiritualidade. Estamos de volta, meus irmãos, trabalhando hoje as faces do perdão. Professor Olimar, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. É correta esta afirmação? Estamos diante de um tema bastante complexo. Ele não é tão simples assim. Vejam, por exemplo, o irmão Marcos abordou no final do nosso bloco anterior a questão da misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, ela está presente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? E aí, nós temos ali uma passagem muito interessante. Né? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, é dando que se recebe. Então, se nós dermos misericórdia, obteremos misericórdia. A misericórdia consiste no quê? No esquecimento e no perdão das ofensas. Então, se nós esquecermos e perdoarmos as ofensas que os outros fizeram para conosco, teremos naturalmente, obteremos essas coisas. Ou seja, o perdão das nossas próprias faltas. Tá certo? Então não é somente um efeito material na prática do perdão. Há um efeito material, mas há um efeito também moral. Veja, materialmente, a gente cria um ambiente, quando perdoa, de mais serenidade. Por quê? Porque tira uma carga de cima dos ombros. Alivia o nosso caminho. Voltamos a sorrir. Voltamos a viver de forma mais leve, mais tranquila. E sob o ponto de vista moral, meus irmãos, a morte a gente sabe, por exemplo, que não nos livra da presença dos nossos inimigos. É o que eu falava também no bloco anterior, quando falava dos inimigos desencarnados. A morte não nos livra da presença dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos nos perseguem com seu ódio, mesmo depois da gente estar no além-túmulo, eles estarem no além-túmulo, por exemplo. O espírito vingativo vai continuar nos perseguindo, mesmo que ele tenha ido para o outro lado. Muito bem. Se ele guarda rancor contra nós, ele vai continuar a perseguição. Então é falso aquele provérbio que diz assim, morto animal, morto o veneno. Não, de jeito nenhum. Se aplicado ao homem, não acontece. Porque morreu o animal, mas o veneno continua agindo. Por quê? Porque o animal continua existindo. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, nas suas mais caras afeições. Então, esse fato, e é nele que reside a maioria dos casos de obsessão, por exemplo. Então, a prática do perdão tem um efeito material, mas tem um efeito moral muito importante também. E os casos de obsessão, tem casos que apresentam uma gravidade muito grande, uma certa gravidade. Como os casos, por exemplo, de fascinação, de subjugação ou possessão, né? Obsidiado, possessão,
quase sempre vítimas de uma vingança. Então a causa principal da obsessão, vingança. É a causa, não é a única, mas é a principal. Cujo motivo se encontra numa existência anterior e aquele que sofre essa vingança deu lugar pelo seu proceder, não perdoando. Então vejam, quando a gente fala assim, olha, é um assunto complexo, certamente, porque ele ultrapassa os limites da vida material. E de várias vidas. O irmão Marcos falava muito bem que há casos, por exemplo, que nós temos acompanhado de perseguições de 500, 600, até mais anos. Tudo por quê? Porque não perdoaram. Estão vendo como é importante perdoar? É o argueiro e a trave no olho. Né? Outro ponto interessante a ser ressaltado é essa... Mais uma dessas que é uma das insensatezes da humanidade, né? Que é o apontarmos o dedo para o próximo e nós esquecemos, né, que aquele velho gesto que esquecemos de apontar para nós mesmos. É muito mais fácil nós enxergarmos o defeito no outro e inclusive aumentarmos o conto ainda, né, do que nós promovermos o encontro com a gente mesmo. Esse encontro com a gente mesmo, meus irmãos, ele é extremamente difícil, dolorido, mas é inevitável. Enquanto nós não nos encontrarmos com a gente mesmo, nós vamos continuar sofrendo. Porque quando nós nos defrontamos com os nossos defeitos, né, com as nossas faltas de virtude, isso é extremamente dolorido. E nós temos que lutar para desbastarmos isso. Essas nossas arestas que nós temos como pedra bruta que nós somos. Né? E nós fugimos. Nós fugimos de nós mesmos. Nós temos aí o Brasil como o primeiro na América Latina em consumo de ansiolíticos. Nós temos, mais uma vez, o orgulho como algo a ser combatido dentro de nós mesmos. Nós não queremos olhar para nós mesmos. E é esse orgulho que nos leva a dissimular os nossos defeitos, né, tanto morais quanto físicos. A gente distorce toda uma realidade. Nós temos que levar em consideração que Jesus se esmerou em combater esse orgulho, mostrando a humildade, constantemente, mostrando o quão igual nós somos, o quanto imperfeitos nós somos, meus irmãos. E que para que nós possamos, se quisermos apontar o dedo para alguém ou julgarmos, nós precisamos ter autoridade moral para isso. E nós estamos muito distantes dessa autoridade moral que Jesus tinha, que é sobre o que o nosso professor Olimar vai falar agora. Jesus entra no templo, né, de Jerusalém, e os sacerdotes apresentam para ele uma mulher que lá estava pega em adultério. E mais uma vez lhe perguntam: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Moisés, na lei, manda que se lapidem as adúlteras. Interessante, né? Ela cometeu adultério, mas ela fez isso sozinha. Né? Moisés, na lei, manda que se lapidem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Jesus não disse nada. E ficou escrevendo com o dedo na areia.
O sacerdote chegava ali, olhava e saiu. Chegava, olhava e saiu. Até a Joana de Ângeles, mais ou menos, dá um caminho para isso, né? Diz que ela colocava ali, era a síntese da personalidade de cada um dos sacerdotes que chegava, né? Chegava ali para olhar, olhava, você é ladrão, você é corrupto, você é aquilo. E eles já saíam com aquele choque emocional. Moisés manda na lei que se lapidem, mate a pedrada, as mulheres peguem adultério. Como eles continuassem insistindo, ele diz, olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Bem, os mais velhos, com maior soma de pecados, né? Largaram as pedras e foram embora. Os mais novos também. Porque ninguém ali estava isento de pecado para jogar pedra naquela mulher. A mulher fica a sós com Jesus. Então, levantando-se, ele pergunta a ela, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela diz, não, mestre. Não. Porque ninguém estava isento de pecado. Então ninguém podia tirar a primeira pedra. Mas ali estava ele junto dela. Ele poderia tirar a primeira pedra? Poderia. Sem sombra de dúvida. E o que ele faz? Ele diz assim para ela, eu também não te condenarei. Vai-te e de futuro não peques mais. O pecar aqui é correspondente a errar. Né? Vai-te e de futuro não erres mais. A mulher se levanta e vai embora. Absolvida. Então essa é a questão da autoridade moral. Nós temos autoridade moral para lançar um reproche à conduta de A, de B ou de C? Normalmente não temos, mas suponhamos que tenhamos. Suponhamos que tenhamos. O que Jesus está nos dando é a lição da tolerância, da indulgência. A indulgência que nós devemos ter. Então, dá-lhe mais uma chance. Né? Vamos dar a essas pessoas uma outra chance. Como Deus, na sua misericórdia, nos dá milhões de chances. Até que chega um momento em que aí a justiça nos cobra o preço. Se não observamos e não aproveitamos aquelas oportunidades. No nosso caso, meus irmãos, nós não nos iludimos. Nós não somos bonzinhos, não somos certinhos, não somos maravilhosos. Não, nós também erramos. Nós também cometemos infrações à lei. Nos arrependemos disso, né? E estamos lutando e nos esforçando para não cometer erros. Mas a gente comete. Não sejamos hipócritas, porque há muita hipocrisia muitas vezes. As pessoas falam como se não cometessem esses equívocos. Cometem. E nós cometemos também. Né? Mas a gente está se esforçando. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz em se modificar, diz Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam bem, quando Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta, dizendo assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Ele está perguntando o sentido da caridade para Jesus. Não é para São Luís, não é para Santo Agostinho, os espíritos que o ajudaram na codificação. Não. Para Jesus, o que era caridade? E olhem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, olha aí a mulher adúltera, né? E, vejam bem, reforça ele, perdão das ofensas. De novo, esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E é isso que nós estamos procurando, meus irmãos. Todos nós. Caminharmos para Jesus, mas exercitando o perdão, sem orgulho,
Vejam, orgulho é um mal que tem nos afligido tremendamente. Né? Por quê? Porque a gente pensa assim, eu sou melhor do que ele. Isso é orgulho. A vaidade, bom, quando chega na vaidade, a gente quer que todo mundo saiba que nós somos melhores. Isso é vaidade. É diferente do orgulho. Né? Nós estamos lutando para conquistar isso. E exatamente esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para dizer, olha, nós não cometemos erros. Não, nós cometemos. Mas nós estamos conscientes e tentando evitar esses erros. E buscar a parceria, a companhia dos irmãos para que caminhemos para Jesus. E caminhemos livres desses defeitos, desses vícios, fraternos e solidários. Nós cometemos erros, somos imperfeitos, mas nós estamos neste esforço diário de nos melhorarmos, de vigiarmos as nossas ações constantemente. Eu quero dizer que Deus não perdoa. E por que Deus não perdoa? Muito simples, ele não se ofende. Irmão, mas então o que eu devo fazer para aprender a perdoar? Tu deve procurar te melhorar, com certeza, não tenha dúvida. Né? Mas procura também não te ofender. Ou seja, seja humilde. Não alimente orgulho, vaidade, desejo de vingança, porque certamente aí tu não vai precisar perdoar. Né? Boa semana a todos. Um bom resto de domingo a todos. Até a próxima oportunidade. Luz e paz. Comunicando espiritualidade.